Queridos, Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz assim, eu vou ler, aqui na minha versão talvez seja um pouco diferente da sua, e a parte que eu quero dar mais ênfase é na segunda parte do versículo. Não se curvem aos outros ídolos, ou aos outros deuses, não façam para ti deuses e não se curvem diante deles. Pois eu sou o Eterno, o Deus de vocês, e eu sou um Deus ciumento, que pune os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta gerações dos que me odeiam. Mas sou leal a milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu quero ler de novo. Porque eu sou um Deus ciumento, que pune os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas sou leal a milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Alguém aqui já ouviu falar sobre a expressão maldição hereditária? Tá certo. Eu vi que muita gente não ouviu ainda. Como que se criou essa teoria da maldição hereditária? Alguns irmãos olharam para essa passagem de Êxodo capítulo 20, versículo 5, falando que Deus pune os filhos pelos pecados dos pais, e considerou que Deus olha para o pecado de um pai, e ele vai continuar castigando, punindo, né, sentenciando os filhos por aquilo que o pai fez. E isso é chamado por algumas pessoas de maldição hereditária. Eu digo para vocês que eu não acredito que maldição hereditária em si, como se fala muito, exista. Porque, olha que coisa interessante, a Bíblia fala assim, eu sou o Deus que pune, Deus falando assim, eu sou o Deus que pune até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas sou leal àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que acontece, queridos? Eu creio que Deus ele não pune o filho pelo aquilo que o pai fez. Ele pune um filho por dar continuidade àquilo que o pai estava fazendo de errado. Na semana passada falamos sobre, aqui no culto foi falado sobre herança e sobre legado. E se um filho continua um legado de maldição, de pecado e desobediência de um pai, ele está odiando o Senhor também. E nisso, a maldição que está sobre a casa persevera e continua. No que eu acredito? Tá? Eu vou falar para vocês e eu quero falar isso tudo baseado na palavra de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, criar aqui uma introdução para essa mensagem. Mas eu quero que vocês também, ao mesmo tempo, estejam pensando nisso que eu estou falando aqui. Por muito tempo, nós fomos ensinados que maldição hereditária é um ensino baseado principalmente em Êxodo 20, versículo 5. Mas olha só, a gente vai olhar para a Bíblia, e se você ler Crônicas, se você ler Reis, nós vamos ver que alguns reis da terra fizeram aquilo que Deus aprovava. Então você vai ver vários reis assim que foram até enterrados em um lugar separado, eles foram sepultados em um lugar de destaque porque foram grandes reis, obedientes a Deus, e enquanto eles governavam, a prosperidade estava sobre Israel. Mas esses mesmos reis tinham filhos. E às vezes o pai era obediente e o filho era desviado. E às vezes o pai era desviado e o filho era obediente. E você via Deus abençoando o obediente e amaldiçoando o que era desviado. Mas essa palavra não é muito forte, pastor, amaldiçoando, Deus amaldiçoando? Sim. A maldição vem de Deus, nunca veio do diabo. Deus falou para o povo, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Romanos no capítulo 11, versículo 22, diz assim, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Na verdade, o que vai atrair bênção ou maldição para a nossa vida é a nossa atitude diante dele. O que traz bênção ou maldição para a nossa vida é a nossa conduta, é o nosso dia a dia. E agora eu quero até fazer uma ênfase aqui, independente daquilo que os nossos pais fizeram. Agora, uma coisa que eu acredito muito,
o convívio dentro de casa pode atrapalhar. Porque quando a gente fala de maldição hereditária, eu já vi muitos crentes sendo rodeados por um fantasma, vou chamar assim, que fica sempre pensando, isso aconteceu na minha família o tempo todo, vai acontecer comigo também. E Deus me deu essa palavra porque nesses últimos dias eu ouvi falar tanto sobre isso, tantas coisas aconteceram movimentando, eu falei, é necessário abordar esse tema. Porque eu vejo muitas pessoas tendo esse fantasma em torno delas, falando assim, é tudo questão de tempo, uma hora vai acontecer comigo também. Meu pai era bêbado, chegava em casa e batia na minha mãe, e ele não sabia se controlar com isso. Dentro de mim, com certeza, tem um dependente alcoólatra aqui dentro, que a qualquer momento, eu vou cair nisso também. É só uma questão de tempo, vai acontecer comigo. Uma hora eu vou me perder nisso aí. Mas eu digo uma coisa para vocês, Deus ele pune até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam, mas ele é leal para aqueles que o amam e obedecem. E amar e obedecer, ou odiar e desobedecer, não está na escolha dos seus pais, está na sua vida. O poder de escolher isso está nas suas mãos. Os seus pais não escolhem por vocês, os nossos pais não escolhem por nós. Você pode até ser parecido com o seu pai, com a sua mãe em alguma coisa. Eu esses dias tirei a barba, deixei só o bigode, eu tenho uma foto com meu pai. É a cara de um focinho do outro. E meu pai é só o bigodinho, né? Então eu tirei uma foto junto dele. A gente pode ser até parecido, no aspecto físico. Mas eu conheço todos os erros que meus pais cometeram. E eu vou evitar. Agora, muitos acertos também. Lá em casa a gente pode falar com muita certeza, e a gente esteve falando muito desses dias assim, entre eu e meu irmão, a gente falou assim, cara, nunca vi a minha mãe mentindo, cara. Nunca vi. Nunca teve medo das consequências, nunca teve medo da responsabilidade, sabe? Minha mãe sempre foi muito firme, honesta, meu pai é um homem justo, nunca teve nenhum boletim de ocorrência contra ele, nunca ficou devendo para ninguém, sem pelo menos justificar, olha, estou com um problema e eu vou acertar contigo, e acertou. Então tem muitas qualidades lá na minha casa, e eu olho para essas coisas boas, e eu vou tentar copiar tudo isso. Mas quando eu olho para os erros dos meus pais, eu não preciso ficar atemorizado pensando assim, poxa, se meu pai errou tanto nisso, eu vou errar também. Olha, certeza que isso está encucado, embutido dentro de mim, e qualquer hora vai florescer. Agora o que eu acredito muito é que o convívio e a ministração do dia a dia pode atrapalhar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas justificando seus pecados, falando assim, eu sou assim porque meu pai também era. Eu não sei se alguém aqui já ouviu, mas eu já ouvi pessoas dando esse tipo de desculpa. Falando assim, olha, eu erro nisso aqui porque meu pai também errou. Eu caio em adultério porque meu pai me levou para casa de prostituição para perder a virgindade. E isso acontece muito. Eu aconselhei jovens assim já, que antes de ser casado, cometia muitos erros nessa área da vida dele. E eu falava, rapaz, se converte, meu. Cara, vamos junto, cara, vou orar por você, vai dar certo, você vai vencer isso. Falar, cara, para mim é muito difícil, meu pai sempre me incentivou a isso. Cara, mas a escolha do seu pai não é a sua escolha. Escolha Cristo. Escolha vencer isso. Escolha quebrar isso na sua vez. Então, o que eu acredito é que há uma desobediência hereditária, não maldição hereditária. A palavra maldição hereditária você não encontra na Bíblia. Então, por isso é interpretativo. E se você acredita, meu irmão, nas coisas fundamentais, concordância, nas não fundamentais, liberdade, em todas as coisas, o amor. Se você acredita em maldição hereditária, amém. Isso não é fundamental para a nossa salvação. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu acredito que um pai, muitas vezes, ele consegue transferir para o filho todo o espírito de desobediência dele. E o filho se torna a cópia do pai. E sabe a coisa mais terrível que tem? Às vezes a família é tão desestruturada, é tão bagunçada, está tudo fora de ordem dentro da casa, e a moça fala assim, eu nunca vou ser igual a minha mãe, e ela já está crescendo igualzinha. O rapaz fala, eu nunca vou ser igual ao meu pai, mas ele já está crescendo igualzinho. Fala mal e enxerga todos os erros, mas não percebe o que está fazendo. E essa é uma tendência muito forte de nós fazermos também. Quais foram os caminhos que os seus pais pegaram para vencer as desobediências deles?
Pegaram, venceram. Glória a Deus. Vai por esse caminho também, está dando certo. Agora, se seu pai e sua mãe eles estão pegando caminhos que não estão dando resultado, meu irmão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vai em Cristo achar a sua cura. Vai em Cristo achar a sua salvação. Vai em Cristo achar a bênção. Para que não venha maldição sobre a tua vida, você tem que procurar o caminho que é Jesus. Porque você está vendo que, poxa, os seus pais a vida inteira, meu pai sempre foi pobre, sempre teve medo de faltar dinheiro. Então não tenha medo de faltar dinheiro, por quê? Porque você viu que não adiantou nada. O seu pai era pobre e tinha medo, e continua pobre até hoje. Aí eu vou ter o mesmo sentimento? Não, eu não vou ter medo, eu vou ter confiança de que é o Senhor que está me guardando, me protegendo e suprindo a minha vida. É o Senhor quem está protegendo, guardando e mantendo a minha casa. Então eu não tenho o que temer, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque a hora que a dificuldade vem, meu irmão, se você não estiver no Senhor, você vai ser abalado. Mas quando você tem confiança em Deus, o terremoto pode acontecer, mas os montes de Sião estão lá ainda. Pode cair neve, os montes de Sião estão lá ainda. Pode vir uma chuva de meteoro, os montes de Sião vão estar lá ainda. O que o salmista queria dizer aqui é que não importa o que aconteça, se você tem confiança no Senhor, nada pode te abalar. Porque a sua confiança não está mais nas coisas. E nisso nós temos uma libertação de toda a nossa insegurança. Inseguranças emocionais, inseguranças nessa questão financeira, insegurança na questão profissional, insegurança na hora de tocar um teclado, brincadeira. Fala comigo, Jesus. Não é insegurança, não é falta de técnica, não é falta de saber tocar. Fica tranquilo, gente, vai dar certo. Deus vai me ensinar. Glória a Deus. Mas sabe, meus irmãos, é quando nós olhamos para o Senhor Jesus, e a gente conhece quem nós servimos, toda a nossa desconfiança e insegurança vai embora. Porque você passa a ter um outro modelo. Os nossos pais servem de modelo para nós e de referência para nós, mas até a gente alcançar a idade adulta. Porque os filhos muitas vezes vão repetir aquilo que os pais fazem. Os filhos vão reproduzir o que eles veem em casa. Eu tenho um amigo que ele falou assim, cara, tudo meu filho terminava falando, né. Eu falei, para com essa mania, mas é o senhor que faz isso? E aí ele começou a reparar que ele fazia também. Ele falou, olha só que coisa, né? Eu falava tanto esse negócio de né. E é aquela famosa frase, né, do filho que falou para o pai, né? O pai falou para o filho primeiro, ele falou assim, filho, cuidado por onde você anda. E o filho respondeu para ele, não, cuidado do senhor, porque eu estou andando onde o senhor estiver andando. Mas até certo ponto, a gente vai ter que caminhar com os nossos pais. Até 12, 13 anos, a gente vai vir para a igreja obrigado, entre aspas. A gente está indo todo mundo, você não vai ficar sozinho em casa. Está doido? Vai pôr fogo na casa, você não tem idade para ficar sozinho. Não, bora para a igreja. E ele vem junto, não tem escolha. Agora, depois de certa idade, 15, 16 anos, começa a poder escolher. E a gente vai começando a entender as coisas da vida. E a partir daí, a gente começa agora a tomar as nossas decisões, não baseado mais no modelo que a gente recebeu na infância só. Mas a gente começa a tomar as nossas decisões baseadas no modelo que a gente recebe na Bíblia. A gente começa a tomar as nossas decisões baseadas no modelo que a gente recebe em Jesus. Toda família tem uma história mais ou menos assim. Se meu pai tivesse feito tal negócio, hoje seríamos ricos. Eu já falei isso para vocês, né? A maioria das famílias tem, se meu avô não tivesse vendido tal coisa. Duas coisas interessantes que aconteceram na minha família, eu já falei para vocês, aquele terreno gigante que tem ali do lado, perto do Maxi Shopping ali, que é do Expresso Jundiaí, já foi do meu pai. Numa época que aquilo lá era só sapo e brejo. Ele trocou num caminhão. Ai, que negocião que a gente fez. Só que na época não valia nada, então para ele precisava do caminhão para trabalhar, não ia fazer nada no terreno. Imagina, eu não estaria trabalhando hoje se eu tivesse aquele terreno alugado lá. Eu ia ficar na bota do meu pai. Brincadeira, mais ou menos por aí. E teve uma outra vez que
por causa de trabalho também, ou meu pai comprava uma linha telefônica ou comprava uma chácara lá no Caxambu. Quantos irmãos aqui é da época disso? Que uma linha telefônica custava o mesmo que uma chácara. Meu pai comprou uma linha telefônica. Aí hoje você compra um chip com R$10 e vem 15 de bônus. Negocião. Mas olha, sobre obediência e maldição hereditária, é assim também. Porque assim, por mais que não exista, nesse ponto de vista que eu estou explanando para vocês, assim, maldição hereditária, existem consequências que afetam os filhos. Porque um pai que é viciado, por exemplo, como eu falei aqui agora há pouco, ele vai torrar todo o dinheiro dele em jogos, vai torrar todo o dinheiro dele em bebida. E aquele dinheiro faria o quê? Construiria uma herança para o filho. E isso sim, é uma consequência de pecado dos pais que está atingindo os filhos. Mesmo assim, o que agora o filho vai ter que fazer? Olhar para Cristo, se converter, andar numa nova vida e tentar a sua vida de um jeito diferente dos pais. Do mesmo jeito que muitos pais fazem tudo certo, e você vê uma baita de uma família aparentemente estruturada, morando lá nos apartamentos de Copacabana, nas coberturas, e os filhos vendendo cocaína. Agora, a gente percebe que por mais influência que a gente possa ter na nossa vida, por mais referências que a gente possa ter na nossa vida, o modelo é Cristo. A gente olha até para os nossos pastores que exercem paternidade espiritual sobre nós. Eles, para mim, por exemplo, o Leandro é uma grande referência em tudo do que eu conheço ele hoje. Mas em alguma coisa ou outra eu posso conhecer ele em algum lugar que ele ainda não está crescendo, que ele não conseguiu vencer, porque são batalhas, nós somos humanos. Nesse lugar, ele é uma bênção, amém, glória a Deus, é meu pastor, mas eu vou olhar para Cristo. E vou tentar ajudar ele a vencer nisso. É o nosso papel. Assim também vai ser com os nossos pais. Assim vai ser com qualquer outra referência que a gente tenha na nossa vida. Amém, queridos? Deixa eu voltar aqui. É legal quando você tem um tablet, né? Que você só rola assim, não sei o quê. Outra coisa que acontece, que as pessoas chamam de maldição hereditária, são traumas gerados pelos pais. Pais que espancaram filhos, ou pais que espancaram mãe na frente do filho. Mães que sei lá, abandonaram a sua casa, traíram o marido. Tudo isso vai gerando traumas nos filhos, que depois vem para os pastores. Aí a gente vem e trata com eles, e ora com eles, e abençoa, e prega. Né? Ou seja, vem para Cristo, na verdade, né? E em Cristo a pessoa vai ser curada, né? Mas é aqui na igreja que a gente vê muito disso. Que aí os irmãos vêm e falam assim, pastor, tem uma dificuldade enorme. Qual que é o seu problema? É esse. O que aconteceu? Quando surgiu? Como começou? Ah, desde pequeno, meu pai chegava em casa bêbado, batia na minha mãe. Ah, eu já tomei surra que chegava a sair sangue. Isso vai gerando o quê? Traumas. É difícil sair desse lugar? É e não é. Eu tenho as minhas dificuldades. Hoje eu até falo de púlpito, se for preciso, não acho que seja necessário aqui, mas eu poderia falar aqui de microfone os meus traumas. Porque eu creio que quando você consegue falar e não sente mais dor é quando você realmente está curado. Mas eu tive traumas que eu tive que enfrentar, tive que vencer, e luto contra eles até hoje. Porque, vez ou outra, eles podem até tentar voltar. Mas como que faz para você sair de um trauma? Como faz para você ser curado? É uma decisão. Você toma a decisão de mudar de vida, de sair disso, de rejeitar isso. Toda resposta que você dá, no que diz respeito a essa atitude que você teve, a esse trauma que você teve. Por exemplo, às vezes o menino tem tendências homoafetivas, e ele não quer ter, mas ele foi abusado quando era criança. Ou porque quando há um abuso, sempre há duas vertentes, assim, sempre vai ter um problema sexual na vida de uma pessoa que foi abusada. Ou ela vai partir para a homossexualidade, ou ela vai partir para os pecados héteros.
E ele vai ser vai praticar muita promiscuidade, assim. E eu estou tentando achar uma outra palavra, mas ele vai ser alguém muito perverso nessa área também. Ou ele vai ser alguém com tendências homoafetivas, ou ele vai ser alguém adúltero, imoral, impuro. E isso é resposta de um trauma lá na infância. E por que eu digo que pode ser fácil ou difícil sair disso? Porque a todo tempo aquele trauma pode voltar à sua mente. A todo tempo essa vontade pode vir no seu coração. A todo tempo esses episódios podem acontecer. E qual que é a forma de sair disso? Eu digo para vocês quais foram as formas que eu usei. Eu lembro que quando eu fui curado de alguns dos meus traumas, eu estava de joelho diante do Senhor, clamando e gritando e pedindo a Deus, me cura disso, tira isso da minha vida de vez, Senhor. Eu não quero dar mais uma resposta. E aí, gente, não é uma oração assim, que você pode fazer uma oração quieto, chorando. Ana nem estava falando, só mexia a boca e Deus ouviu. Mas eu digo para você que uma oração começa, você tem que orar com vontade, gente. Sabe, tem que abrir uma boca do tamanho de um jacaré, assim, num lugar que você possa falar com Deus com vontade. E falar com Deus com força. Falar assim, eu não quero isso para a minha vida. Eu não aceito mais isso, eu quero ser curado no Senhor. Estou falando para vocês o que aconteceu comigo. Eu fui curado em Deus assim. Eu estive de joelhos diante do Senhor, prostrado diante de Deus e falando assim, Senhor, eu sei que a minha cura está no Senhor. O problema, o trauma, quem trouxe foram os homens, mas a minha cura está no Senhor. Os homens erraram comigo, mas no Senhor eu sei que há uma cura. E dali para frente eu comecei a ter atitudes diferentes. E comecei a viver uma vida diferente. Para você ser curado dos seus traumas, queridos, você não tem outra saída. Você tem que procurar em Deus essa cura. E é uma decisão. Porque a cada vez que você dá uma resposta ao seu trauma, e você lembra daquele trauma, ela fala assim, eu faço isso por causa daquilo. É só não fazer mais. Fala assim, eu não vou dar mais essa resposta. Eu vou mudar de atitude. Toda vez que acontecer, sempre tem um gatilho, né? Sempre acontece alguma coisa. Quando acontece isso, eu faço aquilo. Quando aciona um gatilho e você erra, você vai lembrar desse gatilho e vai pensar nele. Aí, por exemplo, o cara não pode ficar sozinho, que ele acessa pornografia. Fala assim, se eu estou sozinho, a cabeça já começou a virar nisso. Falo, não, eu vou sair desse lugar, cara. Eu vou para a rua, vou deixar meu celular em casa, vou desligar meu computador, vou quebrar o computador, vou jogar fora. Sei lá, alguma coisa eu vou fazer, mas eu vou ter que sair desse lugar. Tem um gatilho, uma oportunidade. Toda vez que você olhar para esse gatilho e para essa oportunidade, você tem que reconhecer isso. Fala assim, eu sempre erro em tal coisa quando eu fico num momento mais difícil, com falta de grana. Você vai ter que procurar a cura. Reconheça esses gatilhos, mas procure a cura no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Agora, eu quero que vocês abram comigo, lá no livro de Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Do versículo 1 em diante. Esta é a árvore genealógica de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zerá. A mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom. Esrom, pai de Arão. Arão, pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Naasson. Naasson foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. A mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed. A mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Davi tornou-se rei. Davi foi pai de Salomão. A mulher de Urias foi sua mãe. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Uzias. Uzias de Jotão. Jotão de Acás. Acás de Ezequias. Ezequias pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. Amon pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e seus irmãos.
Foi nessa época que o povo foi levado para a Babilônia. Jeconias foi pai de Salatiel. Salatiel foi pai de Zorobabel. Zorobabel pai de Abiúde. Abiúde pai de Eliaquim. Eliaquim pai de Azor. Azor pai de Sadoc. Sadoc pai de Aquim. Aquim pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Elazar. Eleazar foi pai de Matã. Matã foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria. Maria foi mãe de Jesus. Já viram algum pregador fazer isso? Fiquei com medo dessa hora. Por que eu li a genealogia de Jesus? Pouca gente teve uma família tão complicada quanto a de Jesus. A árvore genealógica começa lá em Abraão. Abraão, quando Deus deu uma promessa para ele, falou assim, você vai ter um filho. O que ele fez? Pegou a escrava e tentou ajudar Deus. Aí veio Sara e a escrava, e aí fizeram uma coisa esquisita lá, porque ele adulterou com a sua escrava na frente de Sara, com o consentimento dela, para que nascesse um filho da escrava dela, para ela falar que era dela. Olha que confusão. E aí Abraão gerou Isaac. Isaac foi para uma cidade, né, quando ele esteve lá no meio, né, quando ele esteve lá em Abimeleque, né, com Abimeleque, o rei de Gerar, ele fez uma mentira falando que a esposa dele era irmã dele. Porque ele ficou com medo dos homens pegarem ele ali, porque a esposa dele era muito bonita. Ele falou assim, eles sabem que eu sou o marido dela, vão me pegar, vão me matar. Então você vai ver já, Abraão com adultério e desconfiança de Deus. Isaac fazendo mentira. Jacó enganou seu pai e seu irmão. Judá e Tamar, olha que coisa linda, né? Um casalzinho tão bonito. Se não fossem sogro e nora. Tamar se vestiu de prostituta, Judá viu que parecia uma oportunidade de se prostituir, tomou Tamar, e aí Tamar falou assim, ó, dá um cajado aqui, alguma coisa, um selo, qualquer coisa para eu saber quem você é, uma garantia de pagamento. Quando ele voltou para pagar, ela falou, olha aqui quem sou eu. Tirou o véu da prostituição e mostrou. E dali nasceu um dos avós de Jesus, de um relacionamento entre sogro e nora. E aí você vê também Judá na prostituição. Jessé foi pai de Davi, e há quem diga que Davi é filho de uma prostituição. Davi ele adulterou com Betseba e mandou matar o marido dela. E o filho que nasceu dele, que continua na genealogia de Jesus, é o filho que ele teve com Betseba. Salomão teve 1000 mulheres, um transtorno sexual muito grande, né? Porque um homem que teve 1000 mulheres, ele precisava de quase 3 anos para visitar todas. E ele achava necessário ter isso. No final da vida dele, idolatria e casamentos com mulheres de outras nações, que era abominável aos olhos do Senhor. Roboão, idolatria, e dividiu o reino. Uzias serviu a Deus a vida toda, mas ofendeu a Deus quando queimou incensário no lugar do sacerdote. Acás, idolatria no templo. Chegou a sacrificar o próprio filho a Moloque. Agora você começa a ver uns caras assim que... Você vai ver Manassés. Manassés, ele jogava búzios, tarô, cartas, astrologia. O cara sabia de tudo. Se tornou um mágico importante nos lugares onde ele estava. De conhecer tanta magia negra, de tanta feitiçaria. Manassés passou por isso. Chegou a sacrificar os deuses pagãos, praticou magia até nos pátios do templo. Enfim, a gente vai ver na família de Jesus todo tipo de pecado, idolatria, prostituição, magia, feitiçaria. Qual foi a atitude de Jesus? Eu costumo sempre dizer, Jesus ele foi visto como adúltero, mas nunca foi visto adulterando. Jesus ele foi visto como ladrão, mas nunca foi visto roubando. Jesus ele tomou uma atitude diferente da dos pais dele. Ele poderia dar essa desculpa? Não seria o Messias. Daria uma desculpa, não, minha família sempre foi torta assim mesmo, lá em casa sempre foi assim, todo mundo sempre foi... A gente sempre gostou das coisas simplinhas, assim, a gente nunca quis avançar muito, meu pai, minha mãe sempre foi assim, quietinho, a gente sempre nunca quis mexer com nada. Eu também sou assim, que os meus pais eram desse jeito. Jesus, ele tomou uma atitude diferente. Agora eu quero que vocês olhem comigo o livro de Ezequiel, no capítulo 18.
Ezequiel 18, versículo 1 diz assim: a mensagem do Eterno veio a mim. O que vocês querem dizer quando andam por aí repetindo o ditado? Os pais comem maçã verde e os filhos ficam com dor de barriga? Tão certo como eu sou o Deus vivo, vocês já não repetirão esse ditado em Israel. Todas as pessoas, homem, mulher, criança, me pertencem, tanto pais quanto filhos. Você morre pelos seus pecados, não pelo de outra pessoa. Imagine alguém que vive bem, que trata os outros de maneira justa e mantém bons relacionamentos. Ele não come em santuários pagãos, não adora ídolos populares de Israel, não seduz a mulher do vizinho, não se envolve com sexo sem compromisso, não ameaça os outros, não acumula dívidas, não rouba, não nega comida aos famintos, não nega roupa aos maltrapilhos, não explora os pobres, não vive pelo impulso ou pela ganância, não trata uma pessoa melhor do que a outra, mas vive segundo os meus estatutos, honra e obedece às minhas leis. Quem vive de forma boa e correta terá uma vida plena e genuína, é o decreto do Senhor. Mas se alguém tem um filho que se torna violento e assassina e se afasta do caminho e faz qualquer dessas coisas, mesmo que os pais não tenham feito nada disso, você acha que, aí eu vou pular um pouco alguns versículos aqui, você acha que essa pessoa, esse filho, vai viver? Sem chance. Visto que fez todas essas coisas detestáveis, ele morrerá, e sua morte será sua própria culpa. Só ler até aí. Queridos, com essa mensagem, eu quero tirar esse fantasma que rodeia alguns irmãos. Em nome de Jesus, nós não somos replays dos nossos pais e avós. Nós somos reprodução de Cristo. Nós somos aquilo que Cristo nos chamou para ser. Sabe, queridos, identifique na sua família tudo aquilo que você percebe que trouxe problema e desagrada a Deus. E seja diferente. Busque no Senhor uma atitude diferente. Você viu o tempo todo a sua mãe gritando com seu pai. Ela parecia uma xerife dentro de casa. Parecia um sargento dentro de casa. O pai franzininho, às vezes, fraquinho, não conseguia dar resposta. Olha para essa atitude dos seus pais e faça diferente do que eles fizeram. Você viu o tempo todo sua mãe tendo ciúme do seu pai, e você viu a briga que causava o tempo todo dentro de casa, e não adiantou nada. O pai acabou errando. Você vê que o ciúme não gerou resultados que você precisava gerar. Você viu que os seus pais erraram nisso, que sua mãe foi tão ciumenta, tão ciumenta, tão ciumenta, e não conseguiu guardar o casamento dela. E você percebe que não é pelo ciúme que se guarda. Faça diferente, guarde o seu casamento em oração. Guarde o seu casamento no Senhor. Guarde o seu casamento, blinde ele, amando o seu marido, respeitando ele, honrando ele. Olhem para aquilo que os seus pais fizeram, identifique os erros. E eu digo uma coisa, não só deixem de fazer, como também abominem essas coisas. Porque quando a gente percebe que há uma tendência em nós para errar em alguma coisa, a gente tem que ser ainda mais radical. Mais radical. Eu vou usar uma frase aqui do Luiz Hermínio, né? Sejam radicais com os seus pecados e tolerantes com os dos outros. Você sabe que você tem uma dificuldade aí. Você sabe que a sua família já veio com um formato todo bagunçado. Viva diferente disso. E seja radical com isso. Você percebe que a sua família o tempo todo tentou dessa forma e não deu certo. Faça agora conforme a Bíblia te pede para fazer. Quando você abrir a Bíblia, e você vê que nela está falando assim algo do tipo, olha, não adorem outros deuses, não façam imagens de escultura diante de ti. Você sabe que na sua casa todo mundo sempre foi muito católico e sempre teve imagem e sempre adoraram. E aí você olha aquela passagem e você fala assim, olha aqui, essa passagem serviria assim para os meus pais. Vou pregar isso aqui para eles. Não, não, não. Essa passagem serve para você. Porque as imagens que nós fazemos às vezes são de homens vivos. E nós adoramos eles. Quantas vezes nós somos tentados a isso? A divinizar homens e humanizar Deus.
Quantas vezes nós olhamos para os homens de Deus que estão carregando algo importante, a gente começa a olhar para ele e parece que ele é mais importante do que o próprio Deus que está naquele culto, movendo aquele pastor. Esses tempos atrás estive num café com pastores, e a gente respeita muito aquilo que o Luiz Hermínio carrega, né? A gente fala bastante dele aqui, é o nosso pastor, né? E no café com pastores, no último que eu fui lá na frente, os irmãos foram lá para receber uma oração, Deus me deu uma palavra específica para um rapaz, eu fui lá entregar essa palavra, e continuei ali orando por eles. E aí eu e o Luiz Hermínio começamos a se encarar. Aí eu fiquei falando assim, Deus vai mover o Luiz Hermínio para falar alguma coisa comigo hoje. Aí eu fiquei olhando para ele assim, aquele zoião branco dele, que ele tem a gente chama de zóio branco, ele olhando com aquele zoião para mim assim, e eu olhando para ele. Eu fechei meus olhos e falei assim, Senhor, quem vira uma chave na minha vida, quem me transforma, quem muda a minha história é o Senhor. Não são homens. Porque eu comecei a criar uma expectativa, assim, sabe? Nossa, ele vai vir falar comigo. E eu sei que quando o Luiz Hermínio ele coloca a mão sobre alguém, ele ora, as coisas, assim, Deus deu isso para ele. Viram chaves. O Leandro passou por isso. O pastor Benê, que todo mundo aqui conhece, passou por isso. Deus deu isso para ele. Mas eu pecaria se eu ficasse colocando minha expectativa nisso. Falei, não, quem muda, quem transforma, quem vira essas chaves, pode ser através dele, mas quem faz isso é o Senhor. E aí eu parei de encarar ele, fechei meus olhos, falei, não, vou buscar Deus, eu tenho que ter um foco, e não é o homem. Por isso você olha para a Bíblia não é uma janela, onde você vai abrir, vai ler uma passagem e falar assim, isso aqui serviria para os meus pais. Não, isso serve para você. Porque a Bíblia não é uma janela, a Bíblia é um espelho. Amém, queridos? A Bíblia fala assim, que aqueles que ouvem essas palavras e não as praticam, é semelhante a um homem que olhou para o espelho. E logo quando se saiu da frente dele, se esqueceu da sua própria imagem. Quando você olha para a palavra do Senhor, deixa ela confrontar você primeiro. Deixa a Bíblia transformar a sua vida. Dê acesso, dê vazão, dê espaço. A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Mas a Bíblia nos ensina, dê lugar a Deus. Dá espaço para o Senhor trabalhar. Dá ferramentas para Ele trabalhar. Dá o seu coração para Ele agir. E eu creio que hoje, você sabendo todos os erros dos seus pais, e depois dessa ministração aqui, se você se colocar diante do Senhor e falar assim, Senhor, comigo o Senhor vai fazer diferente. Senhor, eu não sou replay daquilo que os meus pais erraram. Eu não sou replay daquilo que eu não sou reprodução dos traumas que meus pais geraram em mim. Se você disser isso hoje, e em nome de Jesus aceitar Deus trabalhar na sua vida, você vai ser diferente. Você não está debaixo de uma maldição hereditária, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que para aqueles que estão em Cristo, nenhuma maldição há. Ou o contrário, não, na verdade, né? Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não tem uma maldição sobre a sua vida, você tem a bênção de Deus sobre a tua vida, porque Cristo morreu na cruz por você e você aceitou esse sacrifício. E a partir desse momento já não há mais dívidas. Pelo contrário, há um crédito gerado no céu, há um crédito gerado no mundo espiritual. Porque antes você era um devedor e você não tinha como pagar, mas hoje em dia, se você falar para um demônio, sai em nome de Jesus, ele tem que te obedecer, porque você está falando num crédito que ele não pode negar. Se você manda a doença sair, ela vai sair. Do mesmo jeito que eu creio, que com muita oração, perseverança e santidade, se você mandar as desobediências que estão na sua vida ainda, que vieram dos seus pais, sair da sua vida, elas vão sair. Em nome de Jesus nós seremos diferentes. Em nome de Jesus, as desobediências dos nossos pais não vão nos seguir. Elas não estarão na nossa vida. Vamos orar sobre isso? Vamos buscar a Deus? Em nome de Jesus, se coloque de pé no seu lugar. Você sabe onde seus pais erraram. Vocês sabem aquilo que seus pais fizeram que destruiu a família, que desagradou a Deus. Mas vocês sabem também aquilo que você precisa fazer. Peça ajuda ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Amém, Pai? Nós nos depositamos diante do Senhor, nos prostramos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos, Senhor, a Tua graça, a Tua bondade. Reconhecemos o Teu amor sobre a nossa vida, Senhor. Nós Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Eu sei que a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz e ela vai gerar um efeito em nós, Pai. E nós vamos dar uma resposta sobre isso que nós ministramos aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada um dos nossos irmãos que estão aqui.
Nós oramos juntos aqui, Senhor, pedindo, Pai. Se os nossos pais erraram na idolatria, Senhor, não nos permita também errar, Senhor. Talvez a gente não escolha santos de madeira, de gesso, de pau, de pedra, o que seja, Senhor, mas nós escolhemos alguns deuses para nós. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos tudo isso, Pai. O dinheiro não é um Deus em nós, Senhor. Senhor, os homens não são deuses para nós. Em nome de Jesus, nós repreendemos todas essas coisas, Senhor. O Senhor é o único Deus na nossa vida, Pai. Senhor, nós oramos, Senhor, por aqueles que tiveram casos, Senhor, de mães e pais, Senhor, que depois de ter gerado filhos, acabaram saindo de uma vida cotidiana, de um lar cristão, e se debandaram, Senhor, na homossexualidade. Em nome de Jesus, Senhor, nós não seremos replay disso. Nós não vamos dar continuidade nisso, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pais. Mas em nome de Jesus, Senhor, também, nós não vamos cair nessas armadilhas de Satanás, Senhor. Não, em nome de Jesus, nós seremos firmes e convictos no Senhor. Pai, nós não vamos fazer aquilo que te ofende. Não vamos fazer aquilo que te desagrada, Senhor. Pai, nós oramos agora, Senhor, em nome de Jesus, pelos erros dos nossos pais, Senhor, na avareza. Senhor, nós renunciamos isso, Pai, nós não seremos apegados ao dinheiro, Senhor. A nossa confiança não está no dinheiro, a nossa confiança está no Senhor, Pai. A nossa confiança não está em bens materiais, a nossa confiança está no céu, está na eternidade, Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, Senhor, por todo tipo de promiscuidade sexual, Senhor, por todo tipo de imoralidade, impureza, Senhor, pensamentos impuros, tudo aquilo que desagrada o Senhor nisso, Pai. Senhor, se os nossos pais, Senhor, se deixaram levar por esses desejos, nós não vamos nos deixar, Senhor. Na nossa casa não haverá adultério, na nossa casa não haverá mentira, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós vamos vencer tudo isso, nós vamos nos posicionar diante do Senhor. Aleluia. Pai, eu creio, Senhor, o Senhor fará diferente conosco. Senhor, a nossa vida vai te agradar, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelas vezes que nós cometemos os mesmos erros que os nossos pais cometeram, Senhor. Aleluia, Pai. Nós pedimos perdão por deixar, Senhor, essas desobediências serem, Senhor, elas serem perpetuadas na nossa vida por algum tempo, mas a partir de hoje, Senhor, a nossa conduta será diferente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser replay do que o Senhor foi. Queremos ser imitadores de quem o Senhor foi, de quem o Senhor é. Jesus, nós seremos iguais a Ti, Senhor. Ah, Senhor, livra-nos de toda insegurança, Senhor. Livra-nos, Senhor, das doenças e estranhezas das nossas famílias, Senhor. Livra-nos do espírito de miséria. Livra-nos, Senhor, liberta, Senhor. Quebra os grilhões, as cadeias e as correntes da miséria, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Não seremos replay dos nossos pais sobre isso. Em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda insegurança. Sim, Senhor. Senhor, ciúme obsessivo, possessão. Em nome de Jesus, Senhor, nós não aceitamos isso na nossa vida. Isso faz mal para nós. Em nome de Jesus, seremos curados nisso, Senhor. Seremos curados nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Não somos donos de ninguém. O Senhor foi quem comprou com o nosso sangue, com o seu sangue a nossa vida, Senhor. Foi o Senhor quem nos comprou, Senhor. A nossa vida é tua. A vida da nossa esposa, do nosso marido, Senhor, do nosso cônjuge, a vida é sua, Senhor. Foi o Senhor quem comprou com o teu sangue, como uma moeda que não se corrompe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós não seremos como os nossos pais. Nós vamos olhar para os nossos pais, vamos respeitar tudo aquilo que eles acertaram e vamos tentar imitar, Senhor. E quem sabe até ser melhores do que eles nisso, Senhor. Mas naquilo que os nossos pais caíram, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão pela pedofilia. Pais que abusaram de filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que os abusos, Senhor, sexuais, abusos, Senhor, morais, abusos psicológicos, Em nome de Jesus. Senhor, violência. Em nome de Jesus, Senhor, Em nome de Jesus. nós queremos ser curados em Ti, Senhor. Aleluia, Pai. Nós vamos hoje até aquele lugar, Senhor, Sim, Senhor. onde os nossos irmãos aqui, Senhor, podem ter sofrido trauma, Senhor. E em nome de Jesus, nós abrimos essas portas de cadeias e tiramos a vida dessas pessoas daí, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Sejamos livres hoje. Espírito de Deus, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Nós queremos ser curados em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.